Olá, amigos! Estamos de volta com um novo episódio sobre as bem-aventuranças e suas virtudes. No episódio anterior, nós falamos sobre as traduções sobre a mansuetude. Agora, hoje, vamos falar exatamente da mansuetude à virtude, exortação à mansuetude. Maruísa, muito bem-vinda. Olá, Orson, mais uma vez, graças a Deus, tendo a oportunidade de comentarmos aquilo que conseguimos compreender, compartilhar com vocês, sobretudo aquilo que nós encontramos na doutrina espírita sobre o Sermão do Monte, mais especificamente as bem-aventuranças e suas virtudes. Muito obrigada pela sua companhia. E nós queremos aqui também manifestar a nossa gratidão ao carinho das pessoas que estão assistindo a série e têm se dirigido a nós, a Maruísa, com muito carinho, que estão gostando. A gente fica feliz com isso, né, Maruísa? Sem dúvida, é um incentivo. Muito bem. Vamos lá, então, para a exortação à mansuetude. Felizes os mansos, à virtude. Isso. Então, nós estamos na terceira bem-aventurança e agora vamos tratar especificamente do significado de mansuetude. Nós vamos encontrar num livro de Richard Simonetti, o querido escritor, orador Richard Simonetti, que deixou também uma coleção de livros extraordinários sobre o Evangelho, sobre doutrina espírita, não é, Orson? Foi realmente um grande trabalhador. E nesse livro dele, chamado A Voz do Monte, ele trabalha o Sermão do Monte inteirinho, versículo a versículo, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Uma leitura agradável, muito gostosa, com um jeito, aquela característica que ele tem do seu falar, do seu escrever, bem próximo do nosso dia a dia. Então, em relação à mansuetude, ele diz algo assim fantástico. Ele diz o seguinte: assim como a humildade nos liberta das pressões exteriores que nos induzem ao cultivo das ambições humanas, a mansuetude nos liberta das pressões interiores que nos situam como um vulcão prestes a entrar em erupção, extravasando lava ardente em atos e palavras, sempre que surjam a contrariedade e o dissabor. Como a gente costuma dizer, eu vou explodir, não é? Maruísa, essa afirmação do Richard Simonetti, esse livro dele tem mais de 30 anos. Olha a atualidade dessa afirmação que aí está. O contrariado é como se fosse um vulcão. Um vulcão. E ele comenta a respeito da mansuetude, que ela é a virtude que mostra que nós somos donos de nós mesmos, impedindo que esse vulcão venha à tona. Por isso ele diz: a humildade nos liberta das pressões exteriores, as cobranças do mundo material. E a mansuetude nos liberta das pressões interiores, ou seja, quando nós estamos a ponto de explodir e conseguimos nos dominar. E quem tem a mansuetude, quem é possuidor dessa virtude, brando, pacífico, como a gente viu no vídeo anterior, colocado por Kardec, consegue manter esse autocontrole. Por isso, Simonetti diz, aquele que possui a mansuetude é dono de si mesmo. Que maravilha, né? Muito Sempre lindo. a lucidez da doutrina espírita nos orientando. Isso. E aí ele fala isso no capítulo 3 desse livro, e olha o título do capítulo: Os Herdeiros do Planeta. Então, aqueles que ainda têm o pavio curto, e alguns dizem que o pavio é tão curto que nem tem mais, né? E que por qualquer coisinha já explode, precisa pensar um pouco mais, porque talvez não volte ou não fique por aqui, não é mesmo? É isso que ele está dizendo. Mas foi num livrinho bem pequenininho, um livrinho de bolso de Joana de Ângeles, chamado Momentos de Esperança, onde eu encontrei um capítulo dedicado à mansuetude. E ela mostra para nós essa virtude de uma maneira muito didática.
Olha o que ela diz. A mansuetude do coração é resultado da plena vivência da afabilidade e da abnegação. Então, a gente percebe, não é, Orson, que uma virtude, na verdade, ela está amarrada a outras. Ela não existe isoladamente, ela puxa outras. É o que Joana está dizendo para nós. A mansuetude é a consequência daquele que consegue vivenciar, ou seja, ser afável, ser dócil, ser gentil, ser abnegado. Quem tem esse conjunto conquistou a mansuetude. E aí ela faz a separação da afabilidade e da abnegação. Mediante a afabilidade, ou seja, a pessoa que é afável, a criatura exterioriza a emoção superior que lhe irrompe espontânea, abençoando todos aqueles que dela se acercam. Ou seja, ao invés de explodir contra alguém, ela consegue ser afável, ser dócil, mesmo diante das situações mais contraditórias. E a abnegação é o meio pelo qual se disciplinam os valores morais no exercício da paciência e da bondade. Então, a abnegação exige bondade, exige paciência, abrindo espaços para que se expanda a doçura, que logra sensibilizar os mais empedernidos sentimentos. É bem profunda são bem profundas essas duas definições. E outra, o que ela está mostrando para a gente é que ser afável, ser abnegação, mexe bastante com esses sentimentos contraditórios que trazemos em nós. Envolve bondade, envolve paciência, envolve doçura. Então, só quando nós conseguimos mobilizar tantas emoções e ser donas delas dentro da gente, é que conseguimos realmente nos tornar mansos e pacíficos. E olha o título do capítulo, né? Mansuetude. É só isso, o título é só isso. Mas ela continua falando mais. O que é ser afável? É possuir segurança moral e emocional, como diz o Simonetti, ser dono de si mesmo, interiormente falando, ou ter autocontrole sobre as próprias emoções. Não se corrompe, nem anui ao erro, ou seja, não compactua com o erro, em razão de possuir o conhecimento e a direção dos deveres do amor em relação a Deus, ao próximo e a si mesmo. Joana de Ângeles faz a gente voltar muito para o autoconhecimento, e é um processo difícil da gente enfrentar. Não é, Orson, voltar o nosso olhar para nós mesmos e corrigir o que ainda carregamos de sombra em nós, não é um processo que a gente goste muito, né? É uma luta árdua, na verdade, né, Maruísa? E aí ela fala da abnegação. E quando fala de abnegação, ela não se refere apenas assim a ser abnegado a alguém, mas ser abnegado a uma causa voltada para o bem do próximo, ser abnegado à sua crença religiosa e vivenciá-la. Porque a gente pensa que a abnegação é só em relação a alguém ou ao trabalho profissional que você exerce. Só é muito mais do que isso. Aí ela diz: a abnegação elege o trabalho como forma acho que é segura de externar os objetivos Sim. a que se propõe. Engrandece o homem, porque o faz devotado ao bem geral e à construção de melhores e mais seguras condições de vida. A abnegação ela é uma virtude muito ampla, né? Nós não vamos pensar na abnegação apenas
na questão de atender determinada pessoa. Um cientista, um professor, um educador, um administrador, um governante, ele pode se enquadrar dentro da abnegação, inclusive nos vários segmentos de atuação social. Olha, eu só comento com você que no nosso grupo de estudos do Evangelho, quando nós estudamos o Sermão do Monte completo, né, que é os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, quando nós terminamos, mas assim, deu um baixo astral em todo mundo, deu uma caída, assim, em todo mundo, mas sabe por quê? Porque constatamos que a gente está longe. Sim, Maruísa, eu concordo plenamente. Estamos muito longe. Levantar a gente para cima, não, mas deu um abatimento geral em todo mundo. Falei, vocês querem parar de estudar o Evangelho? A gente para. Mas é que nós acabamos de constatar que a gente, com muita dificuldade, consegue esse autodomínio, ser dono de si mesmo e não deixar que exploda aquele vulcão íntimo quando somos defrontados com alguma coisa que venha contra os nossos interesses. O estágio que nos situamos, é muito difícil realmente, né? Então, exige muita dedicação, muita luta, muito desprendimento para alcançar algum progresso. Então, para quem está nos acompanhando, inclusive para nós mesmos, sim, não fique triste, nem desanimado, nem desmotivado, se você constatar, como eu já constatei, que nós estamos longe disso. Que nós estamos longe dessas virtudes, humildade, confiança plena nos desígnios divinos, doçura, afabilidade. De vez em quando a gente consegue, mas não é uma característica ainda natural e espontânea no nosso atual estágio evolutivo, não é mesmo, Orson? Nós temos alguns lampejos, né? Mas a dificuldade. Você disse bem, como você constatou, e eu também, né? Eu me considero uma criatura medíocre, Maruísa, diante do que eu sei e do que eu sou. Né? Ridícula. Ridícula. Isso. E aí, Joana termina fazendo um convite para nós. Faze-te afável, seja qual for a circunstância. Mas a gente tem uma dificuldade com isso, hein, Maruísa? Meu Deus do céu! É tão fácil fazer um teste para a gente descobrir se a gente já conseguiu isso. Vai dar uma volta no trânsito, no centro da cidade, na semana do pagamento. E veja se você consegue se manter afável em qualquer circunstância, dirigindo no centro da cidade, na semana do pagamento. Isso significa que nós não somos afáveis. Não. Se for do nosso interesse, sim. Ah, sim! Bem lembrado, Maruísa. Se for do nosso interesse, sim. A gente sabe ser humilde, a gente se faz de humilde, a gente se faz de dócil, mas tem que ser uma característica constante. Torna-te abnegado em todo momento. Espera um pouquinho. Ô, Maruísa, inclusive, você me faz raciocinar aqui, que como você já até destacou aqui na nossa conversa, isso não é motivo para desânimo nem tristeza de ninguém. Não. É apenas a nossa realidade que temos que enfrentar, é só isso. E uma forma também da gente saber como direcionar o nosso autoconhecimento, para a gente ir aprendendo a se controlar aos poucos. Porque é importante lembrar, né, Orson, o Espiritismo não é uma doutrina perfeccionista, ela é uma doutrina de aperfeiçoamento. Nós não vamos concluir essa existência já transformados em espíritos puros e redimidos. O nosso compromisso é de nos tornarmos a cada dia um pouquinho melhor. Isso, esse é o compromisso. Se a gente conseguir dar um passo nessa existência, já é um grande progresso. Isso. E Joana continua. Enquanto outros se comprazem em preservar a brutalidade e o azedume, o mau humor, que se lhes tornam sistemáticos, a pessoa ela fica
cristalizada naquele modo de ser. Sim. A brutalidade, a agressividade, o mau humor, a irritabilidade. Eleva-te pela afabilidade e a abnegação ao patamar da mansuetude. Seja manso, humilde de coração, como disse Jesus, recordando-te que, mesmo incompreendidos, conforme expôs Jesus, os mansos herdarão a terra. Só que no livrinho dela, o terra está com a letra T maiúscula, certo, Orson? Se referindo ao planeta. Porque já na época de Joana, em que ela psicografou o livro, já estava sacramentado que o nome do nosso planeta é planeta Terra. Mas nos tempos de Jesus ainda não. Né? Ô, Maroísa, é muito justo que se chame esse episódio Exortação à Mansuetude. Joana faz um convite aí, eleva-te pela afabilidade e abnegação. Porque aqueles que se comprazem na brutalidade, no azedume, né, são aquelas pessoas, a gente fala assim, é o jeitão da pessoa, né? É o jeitão dele. No fundo, ele é gente boa. Mas nós também temos nosso jeitão, nem sempre é afável. Né? Nem fale. Orson, só que na nossa sociedade, você chamar alguém de manso é uma ofensa. Concordo. Não é? Aquela pessoa é tão mansa. É irônico, dá a impressão que você está falando, ironizando a pessoa. É como se a pessoa fosse boba, né? Como se a pessoa fosse idiota, fosse uma pessoa. Mas não é, aí é a virtude mesmo. É a virtude. Agora, veja também como a gente se refere aos outros. Olha, você vai conversar com fulano, então vai devagar, porque ele é meio agressivo. No fundo, ele tem bom coração, mas ele é meio estourado. Agora, esse é um tipo de pessoa. Então, a gente já vai armado, certo? Porque aquela pessoa precisa ser respeitada, porque ele é um brutamontes. Agora, se você vai conversar com a outra pessoa, não, olha, vai falar com ela é boazinha, ela é um doce de pessoa, ela ajuda todo mundo. Como que dizendo, vai falar com ela porque ela é tontinha. Isso mesmo. Veja como os valores estão invertidos, né, Maria? Estão invertidos, eu acho. Estão invertidos. Então, a gente se sente, às vezes, até receoso de ter essa afabilidade, ou de ser amável, de ser manso, de ser dócil, de ser abnegado, porque não tem valor, só merece respeito aquele que realmente se conduz pela brutalidade. Que pena, nós ainda estamos nessa situação, não é? Quer comentar mais alguma coisa? Não, podemos seguir. Caminhando. E vamos novamente recorrer ao senhor Honório Abreu, no livro Luz Imperecível, no capítulo 15, onde ele fala de mansuetude e herança. Porque tem uma questão. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. A que terra ele estava se referindo? Aí, comentando esse herdarão a terra, o senhor Honório diz o seguinte: a herança do reino de Deus tem sido a promessa do Cristo a todos aqueles que se aproximam de sua mensagem de amor. Sim. E é nas terras interiores que estaremos trabalhando conscientemente no sentido de usufruirmos dos bens eternos que o Criador, como Pai, tem reservado aos filhos que dele se aproximam, os quais, por sua vez, se transformam em polos distribuidores da luz maior. E o que foi que Jesus disse em relação ao reino de Deus, ou ao reino dos céus? Começa onde? Dentro de nós. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência, dentro de nós. Então, é interessante. Terras interiores, né? Terras interiores. Ou seja, eu consigo dar conta de mim mesmo. Eu consigo ser dono de mim mesmo, das minhas próprias emoções, como diz o Simonetti no livro dele, A Voz do Monte. Então, quando Jesus promete herdarão a terra,
Nossa, já tem tanta gente batendo palmas como que dizendo, eu sou bonzinho, eu sou dócil, então eu vou continuar reencarnando no planeta Terra. É assim que as pessoas raciocinam. Mas Jesus iria prometer um bem material, Orson, justamente no Sermão do Monte. Ele iria prometer um bem material para quem fosse manso, humilde de coração? Não tem cabimento. Não tem cabimento. E nenhuma das virtudes ele promete um bem material, já que toda a sua fala é justamente para a vida imortal. Então, ele não poderia estar prometendo, olha, fiquem tranquilos, porque daqui uns 5.000 anos, só os mansos reencarnarão aqui no planeta. Não era isso que ele estava falando. Pois é. Olha a amplitude dessa observação, hein? Né? E quem ajuda a gente a pensar dessa forma é o senhor Honório, com a sensibilidade incrível que ele tinha para o Evangelho. Palavra muito bom. Né? E nós terminamos com o nosso querido Karl Barchutel, com uma frase dele, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, onde ele também fala da mansidão, da irritabilidade, os mesmos conceitos, mas eu trouxe aqui uma frase apenas onde ele diz: sem mansidão não há piedade. Aí uma coisa puxa a outra. Sem piedade não há paciência. E sem paciência não há salvação. Ou seja, nós, como dizia o Simonetti, eu não estou mal passado, eu estou frito, torrado. O Simonetti falava, ele era muito bom. Eu não estou mal passado. Se eu não seguir as leis divinas, os ensinamentos de Jesus, eu estou frito, torrado, ele dizia. É o fora da caridade não há salvação, é a mesma coisa, né? É, isso. Então, com isso, nós deixamos aqui para que todos nós, não somente você que está nos acompanhando, mas para nós também, temos a oportunidade de fazer essa autoanálise, se realmente somos criaturas dóceis, afáveis, gentis, em qualquer situação, seja onde for e com quem for. E assim nós terminamos mais uma virtude. Isso. E qual é a próxima virtude, Maruísa? A próxima virtude, Orson, é a justeza, que é a qualidade de ser justo. Vamos ter muita coisa para comentar também. Muito bem, nós agradecemos a você e até o próximo episódio, continuando aqui com a série As Bem-aventuranças e Suas Virtudes. Até lá, um grande abraço a todos. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.